Bom dia, meus irmãos. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje nós estamos começando uma nova série, cujo título é O Caminho da Cruz. E através dela nós falaremos a respeito dos sofrimentos de Jesus, desde o momento em que ele deixou o cenáculo para orar no jardim do Getsêmani, até o momento em que ele é crucificado, em que ele ressurge dentre os mortos. Nós passaremos pelo momento em que ele reencontra os discípulos ressurretos, e então ele ascende aos céus. É esse caminho que nós percorreremos ao longo desta série, os sofrimentos de Jesus na sua morte, na sua crucificação, na sua ressurreição, enfim. O propósito desta série, irmãos, é chamar cada um de nós para uma vida crucificada. O que é uma vida crucificada? Uma vida crucificada é uma vida que atende ao chamado de Jesus. Qual foi o chamado de Jesus? O que ele disse? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E geralmente nós afirmamos com certa facilidade que nós queremos seguir Jesus. Porém, nós nos esquecemos que quando Jesus nos chamou para segui-lo, ele estava indo para a cruz. E essa é a implicação de seguir os passos de Jesus. Seguir os passos de Jesus inevitavelmente nos levará até a cruz. Ao contrário do que dizem os pregadores da falsa prosperidade, seguir Jesus não tornará a nossa vida mais confortável. Muito pelo contrário, seguir Jesus é um caminho de dor, é um caminho de sofrimento. E o próprio Jesus não nos iludiu, ele disse: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. O meu desejo de oração, irmãos, é para que através desta série o Espírito Santo nos capacite a dizer a mesma coisa que Paulo disse em Gálatas capítulo 1, ou capítulo 2, versículo 20, quando ele diz: portanto, não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. E essa vida que vivo agora no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Como nós cantamos aqui, então, que ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele sejam a glória, a honra e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o testemunho de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, e nós vamos ler do versículo 39 ao 46. Assim diz a palavra do Senhor. Então Jesus saiu e, conforme o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Ali chegando, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E afastou-se deles a uma curta distância, e ajoelhando-se orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então apareceu-lhe um anjo do céu que o encorajava. E cheio de angústia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se como gotas de sangue, que caíam no chão. Depois, levantando-se da oração, aproximou-se dos seus discípulos e achou-os dormindo de tanta tristeza. E disse-lhes:
Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orais. Para quê? Para que não entreis em tentação. Senhor, esta palavra pertence a Ti. Este reino pertence ao Senhor. Aquele que se assenta sobre o trono tem em sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A minha oração é para que nesta manhã nós nos tornemos mais conscientes da nossa pecaminosidade e mais conscientes da sua santidade, mais conscientes da sua vontade e que nós sejamos mais transformados pelo poder da Tua palavra. Nós pedimos que por Suas misericórdias, o Senhor faça em nós aquilo que o Senhor deseja fazer através desta ministração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois da última ceia, Jesus então deixa o cenáculo e ele se dirige até o Monte das Oliveiras, sendo seguido pelos seus discípulos. E a essa altura, Judas Iscariotes já tinha se separado do grupo para conduzir os principais dos sacerdotes e os guardas do templo até o local onde ele pretendia entregar Jesus. Quando Jesus e os seus discípulos então chegaram no Monte das Oliveiras, e mais especificamente no jardim, que é chamado de Jardim do Getsêmani, sabendo o Senhor que aqueles homens, que os seus discípulos estavam rodeados de fraqueza, cercados de fraqueza, ele decidiu chamá-los a praticar algo que ele já havia lhes ensinado. Dentre tantas petições que existem na oração dominical, a oração que o Senhor ensinou aos seus discípulos e a nós, o Senhor lhes ensinara a orar dizendo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E agora ele está lembrando os discípulos desse trecho da oração, porque está chegando um dia de prova. Eis o alerta do mestre. Versículo 40. Orai para que não entreis em tentação. Orai para que não entreis em tentação. Porque logo mais os discípulos seriam colocados à prova. E eles seriam tentados a abandonar Jesus no seu momento de aflição, no seu momento de paixão, na crucificação. E até mesmo Pedro, o mais convicto deles, aquele que disse: Senhor, eu te abandonar? Não, eu jamais. Pedro chega a ponto de dizer: Senhor, ainda que todos desertem de ti, eu não desertarei. Eu não me afasto de ti por nada. Eu estou fechado contigo. Mas esse mesmo Pedro haveria de negar Jesus pelo menos 3 vezes. Então os discípulos estão prestes a passar por uma prova muito dura e passar por tentações. E então, depois de chamar os seus discípulos a perseverar na oração, logo em seguida Jesus se afasta deles e ele vai orar sozinho no jardim. E nesse ponto é importante nós considerarmos o que Jesus estava prestes a fazer. Cristo estava prestes a sofrer a vergonha da cruz. Ele estava tomando o cálice da ira de Deus através da sua morte. Ele estava levando sobre si mesmo todos os pecados do seu povo. E em breve, ele diria na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Em breve, ele seria abandonado pelo Pai. Em breve, toda a ira de Deus seria derramada sobre ele. E é por isso que Jesus estava angustiado, a tal ponto de que o texto diz que o seu suor era como gotas de sangue. E é claro, de fato, existe mesmo uma condição rara
que é chamada de hematidrose, e que provoca um suor que é manchado de sangue, de fato. Mas ainda assim, se nós lermos o texto com atenção, o texto não diz que o suor de Jesus se transformou em sangue. Ele diz que o suor de Jesus era como gotas de sangue. O fato é que, irmãos, Cristo estava prestes a trilhar o caminho da cruz aqui. E naquele momento de intensa agonia, angústia e tensão, o que a gente faz quando a gente está angustiado? O que a gente faz quando a gente está agoniado? O que a gente faz quando a gente está ansioso, quando a gente está preocupado, quando a gente está tenso? No caso de Jesus, quando ele estava profundamente angustiado, ele derramou a vida dele em oração diante do Pai. E mesmo sendo Deus, ele ora ao Pai. Jesus é Deus. E mesmo sendo Deus, ele é um Deus que ora. E se ele sendo Deus ora, quanto mais nós precisamos da oração. Quanto mais nós precisamos perseverar na oração, como nós cantamos aqui nesta manhã. E além disso, irmãos, Lucas nos conta algo maravilhoso nesse texto, que eu não sei se você observou, os outros evangelistas não dizem isso. Ele diz que naquele momento de profunda agonia, um anjo apareceu a Jesus e o encorajava. Pensa, irmãos, se Jesus, o próprio Filho de Deus, precisou ser encorajado por um anjo, por que nós pensamos que nós não precisamos de encorajamento? Por que nós, muitas vezes, vivemos como se nós não precisássemos da oração? O próprio Cristo não ousou abrir mão da oração. Então, quem somos nós para ignorarmos esse maravilhoso recurso que Deus nos deu? Um pastor chamado, de forma abreviada, H.B. Charles Jr., ele diz o seguinte: as coisas pelas quais você ora são as coisas pelas quais você confia que Deus cuidará. Por outro lado, as coisas pelas quais você negligencia orar são as coisas pelas quais você confia que pode cuidar sozinho. E eu acho que a gente está tentando cuidar sozinho de muita coisa. Às vezes a nossa vida está um caos. Às vezes a gente está cheio de problemas. E a gente até fala dos nossos problemas para algumas pessoas à nossa volta. Mas nós não derramamos a nossa vida diante do Pai em oração. Isso é importantíssimo para a vida do cristão. Se você acha que pode cuidar sozinho do que você está passando, então não ore. Mas se você é dependente de Deus, se você acredita que você não é suficiente, se você acredita que você não tem força em si mesmo, então ore. Então apresente para Ele. Não tome os problemas da sua vida como se fossem uma responsabilidade tua que você precisa resolver sozinho. Nós temos um Pai, nós temos um Senhor que nos ouve. Na angústia nós clamamos ao Senhor, o Senhor se inclina para nós e Ele ouve o clamor dos seus filhos. E muitas vezes a gente erra como? Tratando a oração como um recurso último. Sabe, quando a coisa já ficou impossível, você fala, agora só resta orar. Ué, peraí. Mas a oração deveria ser o nosso primeiro recurso, em qualquer circunstância. Não, agora que está impossível, eu coloco nas mãos de Deus. Irmãos, nós precisamos confiar mais no nosso Deus e Pai do que na força do nosso braço. Nós precisamos confiar mais em Deus do que em nós mesmos. A Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. E se você estudar esse texto com detalhe, você vai perceber que o contexto está dizendo, maldito o homem que confia em si mesmo, que faz do seu braço a sua própria força. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor. É nele que está a nossa confiança. Os nossos olhos no dia de tribulação estão nele.
e precisam estar nele. Portanto, irmãos, que a oração não seja o nosso último recurso, mas o primeiro. Continuando a narrativa, Jesus é então um Deus que ora. Ele não é fraco, mas ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo uma forma humana. E ele escolheu iniciar essa jornada para a cruz através da oração. Ele escolheu iniciar essa jornada de joelhos, mostrando que o caminho da cruz começa com a oração. O caminho da cruz começa com a oração. Irmão, se nós olharmos para essa narrativa de Lucas, ela não apenas afirma que Jesus ora, mas ela também nos mostra como Jesus ora. E aqui a gente pode aprender muita coisa. Versículo 39. Jesus orava de quanto em quanto tempo? Você encontrou alguma pista aí? Como de costume. O texto está deixando claro que Jesus orava constantemente. Ele ia para o Monte das Oliveiras orar constantemente. É claro, essa é a última vez, mas ele sempre fez isso. Versículo 40 vai dizer: e afastou-se deles. Isso significa que Jesus orava particularmente. Se você olhar para os evangelhos, você vai perceber que isso é verdade. Jesus muitas vezes mandava os discípulos à frente, nem que ele fosse andando sobre as águas depois, para poder orar um pouco mais sozinho, para ter aquele momento de solitude, orando ao Pai, tendo aquele momento de comunhão. Então Jesus ora constante e particularmente. Versículo 41, olha só. Ajoelhando-se, ou seja, Jesus orava reverentemente. Versículo 42. E no 42 eu consigo encontrar 3 coisas. Ele diz: Pai, se queres, ou seja, Jesus orava humildemente. Ele não faz exigência. Ainda no versículo 42, não seja feita a minha vontade. Jesus orava renunciadamente. E aí ele diz, mas seja feita a tua vontade. Isso significa que Jesus orava confiadamente no Pai. Resumindo todas essas palavras que eu disse, esse texto está dizendo que Jesus orava constante, particular, reverente, humilde, renunciada e confiadamente. Jesus orava de todas essas formas, e todas essas formas são coisas que a gente precisa imitar na nossa vida de oração. Porque Jesus é o modelo do cristão para tudo que nós fazemos. Porém, irmãos, entre essas qualidades de Jesus, no sermão de hoje eu quero destacar uma, a que eu acredito ser a principal. Vamos ler o versículo 42 inteiro, diz assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que nós compreendemos aqui? Uma vez que Jesus diz, se possível, afasta de mim esse cálice, nós sabemos que, humanamente falando, ele não queria morrer. Humanamente falando, tá? Porque ele diz, se possível, afasta de mim esse cálice. Porém, ele também diz, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso significa que, ainda assim, Jesus estava disposto a se submeter à vontade do Pai e anular a própria vontade dele. E é por isso que eu chamei esse sermão de oração cruciforme. A palavra cruciforme significa em forma de cruz. E talvez você esteja pensando, mas a oração não é um objeto para ter forma de cruz. Então, qual é o sentido desse termo? Nesse sermão, irmãos, eu estou usando o termo cruciforme para se referir a um conceito que está ligado ao chamado de Jesus para nós em ir para a cruz. O que ele disse? Eu falei no começo do sermão. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz
e siga-me. Vamos traduzir isso em uma palavra? Renúncia. É sobre isso que nós estamos falando. Quando eu uso a expressão nesse sermão, oração cruciforme, eu estou falando de uma oração que renuncia à própria vontade para se submeter à vontade de Deus, à vontade do Pai. E você percebe que é exatamente esse tipo de oração que Jesus faz aqui. Mesmo sendo Deus, mesmo sendo Filho de Deus. Ele não coloca o Pai contra a parede, como algumas teologias dizem que nós devemos fazer. Ele não faz exigências ao Pai, mesmo sendo Deus. Não, Jesus não diz, pode ir passando esse cálice e dando para outro, porque eu não quero tomar, e não adianta insistir. Não foi isso que Jesus fez. Jesus não disse, eu declaro que este cálice não é meu. Jesus não disse, eu ordeno que o cálice seja de outro. Jesus não disse, eu determino que o cálice não pertencerá a mim. Jesus não fala com o Pai dessa forma. E aí nós vemos que, quando nós falamos com Deus dessa forma, nós pecamos. Quem somos nós para determinar? Eu determino que vai acontecer isso na sua vida. Eu declaro que vai acontecer isso na sua vida. Quem sou eu? Qual é o meu nível de soberania, além de 0%? Qual é o controle que nós humanos temos sobre as circunstâncias para olhar para você no começo do ano pregando e dizer, esse vai ser o melhor ano da sua vida? As pessoas amam ouvir isso, mas não deixa de ser falso, não deixa de ser mentiroso. Jesus não fez uma campanha de 7 dias para que o Pai fizesse as coisas conforme a realização da vontade dele. Jesus não pegou um copo de água com sal para fazer alguma mandinga gospel, para mover a mão do Pai em direção às coisas que ele queria. A oração de Jesus não tentou colocar o Pai de joelhos perante a sua própria vontade, mas colocou Jesus de joelhos em submissão e perante a vontade do Pai. Irmãos, Jesus é o nosso maior exemplo de oração cruciforme. Ele não somente se submete à vontade do Pai, mas ele nos ensina na oração dominical a orarmos dizendo, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. A nossa vontade, irmãos, é corrompida pelo pecado, a nossa vontade é enganosa, a nossa vontade é egoísta, mas a vontade de Deus sempre é boa, agradável e perfeita. Então é somente quem confia em Deus que é capaz de orar, seja feita a tua vontade. E esse trecho vai terminar com Jesus voltando aos discípulos. E o que os discípulos estavam fazendo? Eles estavam numa oração profunda, né? Não, eles estavam literalmente dormindo. E aí Jesus fala mais uma vez, orai para que vocês não entrem em tentação. E aqui o nosso texto termina. E aqui eu quero, para a gente pensar em como esse texto se relaciona com as nossas vidas. Eu quero dizer para você, hoje aqui, que o caminho da cruz começa com a nossa oração. Não diga que você quer seguir Jesus, nem diga que você quer trilhar o caminho da cruz, se a sua oração ainda é, Senhor, realiza os meus sonhos. Não diga que você quer trilhar o caminho da cruz, se a sua oração ainda é em torno de si mesmo, dos próprios interesses apenas. Não diga que você quer trilhar o caminho da cruz, se a sua oração só contempla as suas necessidades e da sua família. Esse não é o caminho da cruz. Essa não é a mensagem da cruz. Não diga que você deseja que os outros trilhem o caminho da cruz, se você diz a essas pessoas, eu desejo que todos os seus sonhos se realizem. Não tem uma coisa pior do que você desejar para a pessoa do que isso. Porque nós não sabemos o que é bom para nós. Às vezes, o que hoje é o seu maior sonho,
Você não sabe, mas é o que amanhã vai te tirar do caminho. Mas é o que amanhã vai fazer você apostatar da fé. O Senhor é sábio. O Senhor é sábio quando Ele nos diz sim, mas o Senhor é sábio quando Ele nos diz não. Gente, glorifique a Deus, porque Deus não atende todas as nossas orações. Glorifique a Deus mesmo quando você está orando pela cura e Deus escolhe levar. Glorifique a Deus mesmo quando você está orando para a porta de emprego abrir e ela demora a abrir. Porque Deus está fazendo com que todas as coisas, e eu não estou falando algumas, eu estou falando todas, cooperem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que a gente não entenda como aquilo pode cooperar. Mesmo que a gente não entenda como a enfermidade pode cooperar. Mesmo que a gente não entenda como a negação da nossa vontade pode cooperar. Se nós tratamos Deus como um amuleto de sorte para fazer a nossa vida dar certo, segundo os nossos próprios planos egoístas e interesses vazios, as nossas orações revelam o caminho em que nós verdadeiramente queremos trilhar. A verdade é essa. Não confunda o caminho da cruz com o caminho do sucesso, da riqueza, da influência, do poder, da beleza, da segurança, da força. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: se nós esperamos em Cristo somente para as coisas dessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você quer Cristo só para proteger tua família aqui, a Bíblia diz, você é um miserável. Se nós esperamos em Cristo somente para que Ele faça a nossa vida dar certo aqui, para que nós tenhamos promoções de emprego, para que nós não fiquemos enfermos, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque Cristo não veio para resolver nossa vida aqui. Cristo não veio para que nós não tivéssemos problemas aqui. Muito pelo contrário, eu já disse. Ele disse que nós passaríamos por aflições aqui. Irmãos, nós não fomos chamados para viver. Nós fomos chamados para morrer pela causa do Evangelho. Nós somos chamados para levar a mensagem da cruz até trocar por uma coroa. Aí você pergunta para um cristão, por que você está aqui no mundo? Ah, é porque Deus disse, desce lá e arrasa. Não, a Bíblia diz que Deus disse, na verdade, desce lá e morre. Nós não estamos aqui para viver, porque quem amar a sua vida vai perder. Mas quem perder a sua vida pelo Senhor, a encontrará. É o que diz o Evangelho. Nós não somos chamados para ganhar. Nós somos chamados para perder. Nós não fomos chamados para reter, nós somos chamados para doar. E o problema é que no passado aconteceu algo no Éden, no jardim do Éden. Quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, através daquela atitude eles estavam dizendo, seja feita a nossa vontade. Quando Eva come aquele fruto, ela está dizendo através desse ato, eu não quero a vontade de Deus, seja feita a minha vontade, é o meu desejo. É bonito esse fruto, eu quero experimentar, eu quero conhecer, eu quero saber o que é conhecer o bem e o mal. Ela está pensando nela agora. Olha o que o pecado fez com a gente. Fez a gente pensar em existir, parar de existir em torno da vontade de Deus e começar a existir em torno de nós mesmos e daquilo que nós queremos. Foi isso que aconteceu no Éden. Eva come o fruto. Nesse ato ela diz, seja feita a minha vontade, não a de Deus. Quando Adão morde aquele fruto, através desse ato ele está dizendo, seja feita a minha vontade e não a de Deus. Ambos rejeitam agora a vontade de Deus, que era que eles não comessem daquela árvore no meio do jardim. E nós somos descendentes de Adão. Por isso que nós não somos diferentes. Nós estamos aqui, ainda tentando fazer as pessoas, o mundo e Deus orbitarem em torno de nós mesmos, em torno das nossas vidas, pensando que nós somos mais especiais do que a Bíblia diz que somos. Irmãos, todas as vezes que nós pecamos, nós estamos dizendo para Deus, seja feita a minha vontade, não a tua. Toda vez que a gente peca, a gente está dizendo, Senhor, eu não quero a tua vontade, eu quero a minha.
Isso mostra a nossa perdição, isso mostra a nossa cegueira, porque nós queremos fazer o bem e não conseguimos. E existe um mal que a gente quer evitar e a gente pratica esse mal. Olha como nós estamos perdidos, olha como nós estamos cegos pelo pecado. Mas a boa notícia do Evangelho hoje é que Deus enviou um segundo Adão. E se a história começou num primeiro jardim, no jardim do Éden, e ali Adão e Eva disseram, seja feita a nossa vontade. Agora o segundo Adão está no jardim de novo, mas é o jardim do Getsêmani. Mas ele não diz, seja feita a minha vontade. Ele diz, seja feita a tua vontade. Ei, irmãos, a gente só tem esperança em Cristo Jesus, porque Ele é diferente de nós. Porque enquanto todos nós estamos aqui neste mundo nem aí para ninguém, querendo fazer a nossa própria vida dar certo, Jesus anulou. Ele não veio para ser servido, Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para morrer. Jesus estava tão concentrado em sua missão de dar a vida pelos seus, que uma das suas últimas palavras na cruz é, está consumado. Esse era o foco dele, está completa a minha missão. E só porque o segundo Adão não caiu, os discípulos estavam dormindo no Éden, mas o segundo Adão estava acordado. O segundo Adão estava suando quase que, como que suando sangue. O segundo Adão estava angustiado e teve que ser amparado por um anjo. O segundo Adão está sentindo o peso do pecado do seu povo. Imagina o peso de todos os pecados que você já cometeu na vida e ainda vai cometer. Isso são só os seus. Agora a soma de todos nós que estamos aqui, olha o peso. Agora imagina todos os pecados de todas as pessoas que Ele escolheu. Tamanho é o peso que está sobre Jesus. E é por isso que Ele, mesmo sendo Deus, está profundamente angustiado. Muito antes de Jesus ser crucificado, a oração dele já tinha o formato de uma cruz. O caminho da cruz não começou com surra. O caminho da cruz não começou com socos. O caminho da cruz não começou com chibatadas. O caminho da cruz não começou com a coroa de espinhos. O caminho da cruz não começou com qualquer tipo de tortura. O caminho da cruz começou com a oração, com uma oração cruciforme, a oração que nega a si mesmo a sua própria vontade para que a vontade de Deus seja feita. E aqui, você que hoje está aqui, mas ainda está vivendo para si mesmo, fazendo sua própria vontade, a mensagem do Evangelho é arrependa-se e creia na obra de Jesus Cristo. Saiba que você não tem condições de purificar os seus próprios pecados. Não há nada de bom ou de mal que você possa fazer que te faça capaz de apagar os seus pecados. A única forma dos nossos pecados serem apagados e a única forma de nós formos restaurados ao jardim do qual nós fomos expulsos é confessando os nossos pecados a Ele, confiando em Cristo para a salvação. Ele pode nos colocar no jardim de novo. Ele pode nos devolver a comunhão com Deus que foi perdida quando nós pecamos. Você só precisa confessar que você precisa dEle e que você não é suficiente. Você que diz ser um discípulo de Jesus, eu quero perguntar para você nesta manhã. Você tem vivido uma vida crucificada? Você verdadeiramente tem trilhado o caminho da cruz? A sua oração, ela tem forma de uma cruz? Ou ela tem a forma de qualquer outra coisa que você deseja mais do que a cruz? Ou ela tem a forma de qualquer outra coisa deste mundo que você ame mais do que Jesus? Você ainda ouve e aplaude falsos pregadores que pregam uma mensagem sem cruz
e sem sofrimento, uma mensagem falsa de prosperidade financeira, emocional, psicológica e social, sem qualquer relação com pecado, inferno, condenação e ira de Deus. Uma mensagem adocicada, uma mensagem que não tem o poder de curar ninguém, uma mensagem que lota igrejas, mas não transforma um pecador sequer. Uma mensagem que não tem qualquer esperança para trazer, porque não vê no ser humano qualquer problema. Se nós somos bons, nós não precisamos de redenção. Acabou, a mensagem coach basta para si mesma. Ouvir palavras agradáveis pode parecer gostoso, mas não é a palavra de Deus. Não é a palavra do Senhor. As nossas orações, elas nos colocam de joelhos diante de Deus, ou elas tentam fazer com que Deus se dobre diante de nós e das nossas vontades, dos nossos sonhos e dos nossos projetos? O que é mais importante? Os propósitos de Deus na macro-história da redenção, ou para nós é mais importante o curto período de tempo que nós viveremos aqui nessa vida, que comparado à história é apenas uma gota no oceano. A mensagem que busca agradar os homens, sem desafiá-los, sem chamá-los ao arrependimento, sem chamá-los à confissão de pecados e a crer na obra de Jesus Cristo, ela é uma mensagem satânica, independente de em qual boca ela esteja. Independente de em qual boca ela esteja. Para você ter uma ideia, quando Jesus disse que era necessário que ele fosse para Jerusalém, fosse rejeitado pelos líderes religiosos, fosse morto e sepultado e ressuscitasse ao terceiro dia, o apóstolo Pedro olhou para essa mensagem e falou: nossa, que mensagem estranha. Talvez Jesus poderia estar falando uma coisa mais tranquila. Esse negócio de morte está amarrado. Aí sabe o que Pedro faz? Ele começa a repreender Jesus. Pedro repreendeu Jesus, gente. Senhor, não fala isso de você. Nada disso vai acontecer com você. E olha que Pedro tinha acabado de receber uma revelação do Espírito. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas o mesmo Pedro que acabou de dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora ele fala: Senhor, tem piedade de ti. Você não vai morrer não, você não vai ser sepultado. Para com isso, para com esse papo de morte. Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás. E isso mostra que Jesus reconheceu nas palavras de Pedro o discurso de Satanás. Jesus, olha o que Pedro está dizendo. Não faz isso não, faz a sua vontade, se protege. Ah, serpente antiga. E a gente consegue ver o discurso da serpente antiga na boca de muitos falsos pregadores hoje, que estão dizendo paz quando não há paz, que estão pregando para o povo o que eles querem ouvir, lotando igrejas, lotando estádios, pode lotar o que for, mas na verdade eles estão lotando o inferno. Essa é a verdade. É só isso que estão fazendo. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo é: arrependei-vos e crede na obra do Filho de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. E qualquer mensagem que não nos leve para a cruz, não nos está levando a seguir Jesus. Ela está nos levando a seguir outra coisa. Lembra que eu falei? Jesus falou: você quer me seguir? Eu estou indo para a cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se você quer vir comigo, a minha mensagem é de cruz. E aí o pessoal começa a ir embora. Ah, não, eu achei que era alguma coisa sobre pão, eu achei que era alguma coisa sobre algum benefício. E o pessoal começa a ir embora. E aí esse mesmo Pedro, todo controverso, em outro momento ele diz: a quem nós iremos? É o Senhor quem tem as palavras de vida. As palavras de cruz, sim, são palavras de sofrimento, sim, são palavras de dor, mas elas são as palavras de vida. E é por isso que nós insistiremos em pregar essa mensagem, até o momento em que Cristo se manifestar, a mesma mensagem.
O Evangelho não é sobre trazer uma mensagem diferente a cada domingo, para que as pessoas falem, nossa, que legal, alguma coisa nova. Não, o Evangelho é sobre nós dizermos dia após dia, Ele vem, Ele morreu, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou, Ele ascendeu aos céus e Ele voltará. A nossa mensagem sempre vai ser essa. A nossa mensagem sempre vai ser, o pecado está arruinando a sua vida. Você não é uma pessoa boa. Eu não sou uma pessoa boa. Romanos diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, nós passaremos a eternidade no inferno. É isso que nós precisamos dizer às pessoas. Mas é incrível que às vezes a gente tem mais o desejo de agradar as pessoas, mesmo que elas irão para o inferno. Que amor é esse? O verdadeiro amor, ele diz a verdade, ele não priva da verdade. A verdade está revelada na palavra. O Evangelho de Jesus Cristo é indigesto. Ele cria um triplex na nossa cabeça. Ele nos corta e não nos deixa viver no pecado. Ele não nos deixa em paz com o nosso pecado. Pelo menos nos salvos em Cristo Jesus, não. O ímpio, ele vai sendo endurecido, e ele chafurda na lama. Mas aquele que foi salvo por Cristo Jesus, ele não fica em paz com o pecado, porque cada vez que a mensagem fala com ele, a pior pregação que existe é aquela que diz que as pessoas são boas, que elas precisam se tornar uma versão melhor de si mesmas, e não uma versão ou uma cópia de Jesus Cristo. O Evangelho, ele discorda dessa mensagem que tem sido pregada no mundo. O mundo diz assim, você precisa ser uma versão melhor de si mesma. O Evangelho diz, você não precisa ser nenhuma versão de você, porque todas as suas versões são caídas. A única versão que você precisa ser é uma cópia de Jesus Cristo. Você precisa imitá-lo, é isso. É verdade que a salvação em Cristo Jesus é de graça. Mas ser discípulo de Jesus custa tudo que nós temos. Por isso, o Senhor nos chama hoje. Se ainda quer me seguir, Senhor, eu quero te seguir, mas eu só preciso sepultar meu pai antes. O que Jesus falou para ele? Deixa os mortos espiritualmente, eles sabem fazer velório, vem. E o que esse rapaz está querendo dizer não é, meu pai está morto e eu vou ali enterrar e já volto. Ele está querendo dizer, espera só meu pai morrer, aí depois eu te sigo. Outro chega em Jesus e fala assim, Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Aí Jesus fala, as raposas têm seus covis, os passarinhos têm os seus ninhos, as andorinhas, né? Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus não mente. Ele diz assim, ó, você quer me seguir? Não é confortável. Você quer me seguir? A água não é boa na fonte. Você quer me seguir? Não tem travesseiro. Você quer me seguir? Vai passar frio. Você quer me seguir? Vai passar dificuldade. O caminho é duro. O caminho conduz à cruz. Eu quero encerrar com 3 perguntas que Jesus deixou como teste para todos aqueles que dizem, eu quero ser discípulo de Jesus. Jesus disse que para nós sermos discípulos dele, nós precisamos ter um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento e um certo tipo de desapego. Primeiro teste, um certo tipo de amor. Lucas 14, 26, diz assim, se alguém quiser vir a mim e amar pai e mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e até a própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então Jesus está querendo dizer o seguinte, você quer ser meu discípulo? Você precisa me amar mais do que tudo. Segundo teste, um certo tipo de sofrimento. Lucas 14, 27. Quem não leva a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Jesus está querendo dizer, é uma caminhada de sofrimento. Envolve esse certo tipo de sofrimento.
Terceiro e último teste, um certo tipo de desapego. Lucas 14, 33. Todo aquele dentre vocês que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser o meu discípulo. Jesus está querendo dizer o seguinte, ou melhor, a implicação disso, nesse sermão, é que a oração cruciforme não é uma opção. De vez em quando eu faço essa oração. Não, talvez um dia eu faça. Não. Se você quer ser meu discípulo, você tem que se acostumar a dizer, não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Você quer seguir Jesus? A nossa vontade não será feita, é a do Pai. O nosso reino não será estabelecido, é o reino dele. Nós não teremos glória, porque a glória é dele. Nós não seremos aplaudidos, porque os aplausos são dele. Quem não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Um certo tipo de desapego. É nós termos todas as coisas que a gente tem aqui pela misericórdia de Deus, mas não deixando que nenhuma delas se torne mais importante do que Deus. O problema não é ter um filho, o problema é você amar mais o seu filho do que Deus. O problema não é ter uma esposa, é você amar mais a sua esposa do que Deus. O problema não é você ter um esposo, é você amar mais o seu esposo do que Deus. O problema não é você ter um carro, é você amar o carro mais do que Deus. É você amar futebol mais do que Deus. Ou qualquer outra coisa que você imaginar. Essa é a definição de idolatria, como nós já aprendemos aqui. Por isso, irmãos, a minha oração hoje é para que o Espírito Santo nos capacite, em primeiro lugar, a amar Jesus mais do que qualquer pessoa. Em segundo lugar, a sofrer por Jesus, trilhando o caminho da cruz, seguindo os seus passos. Em terceiro lugar, que o Espírito Santo nos capacite a renunciar todas as coisas pelo maior tesouro que nós podemos ter. Qual que é esse tesouro? Paulo disse, ele fez uma lista de coisas que para ele era valiosa. E aí ele disse o seguinte, quando eu comparo tudo isso a Cristo, isso aqui vira lixo. Qualquer coisa, por melhor que seja nessa vida, quando comparada a Cristo, é como lixo. Não troque Jesus por nenhum lixo. Que a nossa vontade nos seja negada, mas que a vontade dele seja feita, assim na terra, como no céu.